Entre 1914 e 1918, o mundo foi mergulhado em um dos conflitos mais devastadores da história. A Primeira Guerra Mundial, também chamada de Grande Guerra, mudou o curso das nações e redefiniu fronteiras, sistemas políticos e a maneira como a guerra era travada. Neste vídeo, vamos explorar as causas, os principais eventos e as consequências desse conflito que moldou o século XX. A Primeira Guerra Mundial não começou do nada. Ela foi o resultado de uma série de tensões políticas, econômicas e territoriais entre as potências europeias. Primeiro, o nacionalismo e o imperialismo alimentavam rivalidades entre grandes impérios como a Alemanha, Áustria-Hungria, Rússia, França e Grã-Bretanha. Além disso, havia alianças militares importantes. De um lado, a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, e do outro, a Tríplice Entente, formada por França, Rússia e Reino Unido. A corrida armamentista também intensificava as tensões, especialmente entre o Reino Unido e a Alemanha, que competiam para ver quem tinha a maior marinha de guerra. Tudo isso culminou em um estopim: o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, por um nacionalista sérvio em Sarajevo em junho de 1914. Esse evento desencadeou uma série de declarações de guerra entre as potências europeias. Com o início da guerra em julho de 1914, os combates se espalharam por toda a Europa. Vamos começar pela frente ocidental, onde se desenvolveu a famosa Guerra de Trincheiras entre a Alemanha e as forças aliadas, principalmente França e Reino Unido e, mais tarde, os Napoleão. Batalhas como a do Somme e de Verdun são alguns dos exemplos mais brutais desse conflito. Na frente oriental, o foco estava nos combates entre a Rússia e as forças da Alemanha e da Áustria-Hungria. Eventualmente, o desgaste da guerra ajudou a precipitar a Revolução Russa em 1917, que tirou a Rússia da guerra. Outra frente importante foi a italiana e a dos Balcãs, com combates na região dos Alpes e nos territórios do sul da Europa. Por fim, em 1917, a entrada dos Estados Unidos na guerra foi um ponto de virada decisivo, trazendo novos recursos e soldados para os aliados. A Primeira Guerra Mundial foi a primeira grande guerra industrial. Isso significa que novas tecnologias mudaram a maneira como os combates eram travados. A Guerra de Trincheiras se tornou o símbolo desse conflito, com soldados vivendo por meses em condições terríveis. Mas a guerra não ficou só nas trincheiras. Surgiram os primeiros tanques, aviões, submarinos e, talvez o mais assustador, as armas químicas. O gás mostarda, por exemplo, causava terríveis ferimentos e mortes. Essas novas tecnologias, combinadas com a brutalidade do combate, também tiveram um impacto psicológico profundo nos soldados, que começaram a sofrer de algo que chamamos de choque de guerra, hoje conhecido como transtorno de estresse pós-traumático. O fim da guerra e o Tratado de Versalhes. Depois de 4 anos de destruição, a guerra finalmente terminou em 11 de novembro de 1918, com a assinatura do armistício. Pouco tempo depois, em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, que impôs pesadas sanções à Alemanha. Essas condições geraram ressentimento na população alemã, algo que anos mais tarde contribuiria para o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Além disso, a guerra levou ao colapso de 4 grandes impérios: o alemão, o austro-húngaro, o otomano e o russo. Novos países foram formados, e a Liga das Nações foi criada com o objetivo de evitar futuros conflitos, embora não tenha sido bem-sucedida. A Primeira Guerra Mundial deixou um legado duradouro. Cerca de 16 milhões de pessoas perderam a vida, e muitas nações enfrentaram profundas mudanças sociais. As mulheres, por exemplo, ganharam mais espaço nas sociedades, assumindo papéis que antes eram reservados aos homens. Além disso, o trauma psicológico da guerra impactou profundamente uma geração inteira, e o cenário político e social que surgiu no pós-guerra criou as bases para futuros conflitos, incluindo a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um dos eventos mais trágicos da história humana, mas também foi um ponto de virada que moldou o mundo em que vivemos hoje.
Refletir sobre os erros do passado nos ajuda a entender a importância da paz e da cooperação internacional. Obrigado por assistir. Se gostou, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos.